Como pode esse cara falar sobre Deus no meio da crise do coronavírus nesse vídeo que eu recebi? Esse cara ainda acredita em Deus? E se Deus existe, onde ele está agora? Vamos falar um pouco sobre isso então. Essa pergunta, onde está Deus, ela é bem comum. Muitos gostam de fazer essa pergunta quando alguma coisa ruim acontece. E se a gente observar, muito provavelmente nós também nos fazemos essa pergunta quando alguma coisa ruim acontece conosco. Agora, o curioso é que nem tantas pessoas assim lembram dessa pergunta quando algo ruim não está acontecendo. Não é tão comum a gente lembrar de agradecer a Deus pelas coisas boas, por exemplo. A gente age um pouco como aquele filho ruim que não gosta dos pais, mas quando precisa de dinheiro vai até eles para pedir. E a gente acha feio quando vê outra pessoa fazer isso, né? A filha de um pregador norte-americano, pouco depois do 11 de setembro, numa entrevista, recebeu mais ou menos essa pergunta, né? Onde estava Deus quando as Torres Gêmeas foram assaltadas? E ela respondeu, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: Deus estava onde ele sempre esteve. Mas como nação, por décadas, nós temos dito a Deus que nós não queremos que ele se intrometa na nossa vida. Então agora a gente não tem o direito de reclamar que ele não está nos protegendo. E se a gente observar, provavelmente nós também fazemos a mesma coisa na nossa vida. Nós tomamos um monte de decisões baseado no que a gente quer fazer, no que a gente acha melhor, sem consultar a Deus, sem querer saber o que Deus acha, e quando dá errado, a gente quer culpar a Deus por isso. Nós não levamos a sério o fato de que os nossos erros, o que a Bíblia chama de pecado, eles têm consequência, eles são a causa também do que acontece de errado e dessas tragédias que acontecem. Então, por que Deus permite que coisas muito difíceis aconteçam? Deus permite por pelo menos dois motivos. Tanto porque Ele precisa julgar o mundo, como porque Ele quer que a gente saiba que a gente está fazendo algo de errado. E quando eu digo isso, não é que Deus faça isso de forma individual, né? Não quer dizer que quem ficou doente de Covid-19 é pior do que quem não ficou, não é isso. O fato é que Deus usa situações difíceis para falar com todos nós, situações difíceis que atingem a todos nós, para dizer a todos nós que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Então, como eu disse no vídeo anterior, o que está acontecendo é uma oportunidade de nós mudarmos. E falando sobre o coronavírus, ainda que seja um problema muito sério, ele só torna mais evidente uma outra crise que sempre existiu, que nós sempre vivemos. Que crise é essa? É a própria morte. A morte é um problema sério com o qual a gente não sabe lidar, na verdade. A gente prefere nem falar sobre isso porque a gente não sabe como lidar. Estava lendo uma reportagem, se eu não me engano, era uma enfermeira brasileira na Itália, falando que eles são treinados para se acostumar com a morte, mas que eles não conseguem. E eu entendo porque ninguém consegue se acostumar com a morte. O Chico Anísio tinha uma frase que era engraçada, era mais engraçada quando ele estava vivo, né? Agora que ele faleceu não tem tanta graça assim, mas é uma frase boa. Ele dizia: se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu morro sob protesto. Então é um sentimento mais ou menos como que a gente tem, a gente não consegue aceitar que nós estamos destinados a morrer, é algo com o qual a gente não tem como se acostumar. Aí alguém poderia dizer, mas a morte não é uma coisa natural? Não, não é, a morte não é uma coisa natural. Nós podemos tentar nos convencer disso, mas é um engano. Quando a gente vai para a Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma, ele dá algumas informações sobre isso. Ele fala, por exemplo, que o pecado e a morte entraram no mundo num determinado momento, quando o homem decidiu desobedecer a Deus. Portanto, Deus criou o homem perfeito, colocou o homem no mundo perfeito, mas o homem decidiu desobedecer a Deus e por isso ele passou a enfrentar a morte. E isso também afetou todo o mundo em que a gente vive, por isso que a gente agora vive num mundo em que acontecem catástrofes, pandemias e coisas do tipo. É consequência do nosso pecado. Paulo também escreve que todos nós pecamos e por isso não atingimos o padrão da glória de Deus. O padrão da glória de Deus é justamente aquela vida
justa, aquela vida do jeito que ela deve ser, que eu também mencionei no vídeo anterior. E que não é como a gente vive, nós não vivemos essa vida justa. Então é disso que Paulo está falando. Também ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte é como o pagamento, aquilo que nós merecemos por viver uma vida fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu para nós. E essa morte de que ele está falando, ele compara essa morte com a vida eterna que Deus quer nos dar. Portanto, essa morte também não é só a morte do corpo, né? Quando o nosso corpo para de funcionar. Ele está falando de uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. O que a Bíblia chama, em outras partes, né, de inferno. Então, Paulo está dizendo que nós todos somos pecadores e que nós merecemos o inferno por causa disso. Eu imagino que isso não é agradável de se ouvir, né? Eu sei que quando você apertou o play aí, você não estava esperando que alguém viesse te dizer que você é um pecador ou uma pecadora e que merece o inferno por causa disso. Mas eu preciso dizer isso porque é uma realidade que a Bíblia apresenta para nós com relação à nossa situação diante de Deus. E quando a gente tem um problema muito grande, a melhor coisa a fazer é encarar o problema, é aceitar que ele existe para que a gente possa buscar uma solução. E existe uma solução para esse problema. A crise do coronavírus também nos mostrou que quando a gente tem um problema grande, não adianta ignorá-lo para que ele suma, porque isso não funciona, né? Só otimismo não faz as pessoas serem curadas ou o vírus desaparecer. E quando eu digo isso, eu não estou tentando fazer um discurso político, não estou dando nenhum recado político, eu estou só usando isso como ilustração para a nossa própria vida, para que a gente pense sobre isso. A minha expectativa, o que eu espero é que quando termine esse vídeo, caso você não tenha uma solução para esse problema, ou seja, a solução para nossa separação de Deus, que você esteja consciente disso e procure uma solução. E qual é a solução? Como é que a gente resolve isso? Bom, em vídeo, eu quero falar mais sobre isso no vídeo que a gente vai publicar na Páscoa, que a gente vai publicar no próximo domingo. Mas esse é um assunto bem importante, você não precisa esperar o vídeo para saber sobre isso. Você pode usar esses links que estão novamente aí na descrição do vídeo, onde tem um material que a gente preparou que fala sobre isso e também um e-mail para o qual você pode escrever caso você tenha qualquer dúvida sobre isso, tá bom? Então eu espero que você continue se cuidando, continue acompanhando esse canal, esteja conosco na Páscoa para o nosso vídeo especial e que você de fato aproveite essa crise, esse momento para rever o seu relacionamento com Deus e que você saia dessa crise melhor do que a gente entrou, né? Então é isso que eu desejo para todos vocês, tá bom? E até lá, se Deus quiser, até a Páscoa.